E como, evidentemente, que ela entendeu a minha intenção, ela já estendeu a mão esquerda, pedindo-me a devolução da bisnaga. Eu a devolvi. Passou-me a outra. A outra era um líquido mais consistente, mais grosso, a grosso modo, eu digo, e eu tomei. Esse sim, desceu. E ressalto que tinha um gosto da amora branca. O gosto idêntico do sabor da amora branca. E aqui eu salto então, antes que eu me esqueça, possivelmente para não me esquecer, que 3 dias depois do meu regresso a casa, uma noite, na terceira noite, depois do meu regresso, eu senti necessidade, me senti mal e senti que eu teria de vomitar. Como o banheiro funcionava lá fora da casa, em que era uma casa do meu filho, eu estava parando porque eu morava na Bahia naquela época, estava no fim do ano em visita aos familiares do Sul. Eu levantei e saí para ir ao banheiro, mas não cheguei até lá. Quando saí da porta, o banheiro ficava a pequena distância, eu fui compelido a vomitar. É o termo correto. E ao vomitar, eu senti novamente o gosto da amora branca. Fazia 3 dias. Bem, volvemos então. Aí, posteriormente a ingerir aqueles líquidos, então que ela disse, me informou telepaticamente, que tínhamos uma outra missão a cumprir. E ela não me disse qual, porque ao mesmo tempo, da mesma forma estranha, como se processou a abertura da porta, como se fez a porta, da mesma forma estranha como surgiu aquele pequeno painel na parede à minha direita. Também se fez, saiu da parede que se encontrava diante de mim. Era uma cama, era um sofá, que seja uma coisa, que seja outra. A largura de 1 metro e pouco também. E aquilo tudo como se fosse maquinal, como se fosse comandado. Kabbalah encostou-se naquele sofá ou naquela cama e sugeriu-me, pela maneira como se colocou e porque ergueu o vestido, se colocou na posição normal em que a mulher se coloca para relações sexuais, e eu senti, é preciso, já que estou confessando, seja para hoje, seja para amanhã, e porque eu acho que isto é de interesse da ufologia, e talvez seja de interesse de toda a humanidade, eu que já me encontrava já estava com 49 anos, naquela época, eu confesso que senti uma ereção sexual, como já há muitos anos eu não sentia, de forma que o ato sexual foi assim muito rápido, foi uma ejaculação precoce, como se diz, foi me juntar à mulher e imediatamente o ato sexual se consumou. E como se nada tivesse havido, há uma parte, a única palavra que Kabbalah pronunciou, e por sinal de forma errada. Ao concluirmos o ato sexual, ela falou também no único sorriso, mas apenas um leve sorriso, porque ela nunca sorriu. Eu a classificaria como mais uma mulher triste do que uma mulher serena, normal. Ela falou assim, entre dentes, a palavra amor. A pronúncia aberta, amor. E ergueu-se, levantou-se como se nada tivesse havido e disse assim: agora vou lhe confiar uma mensagem. Quando eu digo disse, foi telepaticamente, não através de palavras. Vou lhe confiar uma mensagem para publicá-la, dá-la ao mundo até o fim dos seus dias, mesmo enfrentando dificuldades,
e incompreensões. Ato contínuo, voltou novamente àquele pequeno painel, pressionou um dos botões e de lá, através de uma outra abertura, mas no mesmo ponto, perdão, eu volto atrás para dizer, quando ela disse que me confiaria uma mensagem, eu disse a ela que eu não era muito bom de memória e que possivelmente, após sair dali, eu me esquecesse partes ou não completaria a mensagem. Então foi quando ela me comunicou que ela me faria repetir, ela diria para mim 2 vezes, recitaria 2 vezes a mensagem e que eu jamais a esqueceria. Foi quando ela se dirigiu então ao painel e de lá retirou um diadema, mais ou menos uns 25 centímetros, assim de hastes, e de frente, com a parte de baixo lisa, a parte de cima toda feita assim com pequenos círculos em verde, amarelo, vermelho. Verde, amarelo, vermelho. Depois que se pega da saída e pode, não sei como é que se faria a colocação. Chegou até a minha frente com aquele objeto, com aquele diadema, e ergueu-se, porque ela é bem menor, e eu também inclinei a cabeça vendo o que ela desejava, e me colocou aquele painel, aquele diadema nessa posição da cabeça. Ele não chegou a me pressionar, foi colocado assim, firme, mas não cheguei a sentir nenhuma machucadura na minha cabeça. E ela colocou novamente a mão sobre o peito, e com a outra mão, com a mão direita caída, não mais como antes, como na entrada, em sinal de saudação. E eu instintivamente fechei os olhos e passei a entender telepaticamente, a receber telepaticamente a mensagem que tem estes termos: advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali para todos os povos da terra. É preciso que sejam imediatamente desativadas as armas de guerra capazes de acabar com qualquer espécie de vida aqui existente. Além de toda a sua apavorante e mortífera devastação, uma guerra nuclear total colocará a Terra fora de sua rota celeste e causará graves distúrbios à vida de mundos vizinhos, alguns em dimensões que o homem terrestre ainda desconhece. É preciso que sejam abolidas as dominações políticas, econômicas e financeiras de nações sobre nações. O imperialismo contraria o direito de igualdade dos povos e se constitui numa nova e solerte modalidade de escravização. É preciso que sejam preservadas a essência da vida humana e as suas funções naturais de reprodução. Em estrelas próximas e noutras inatingíveis ao homem atual, a vida surgiu do sopro do eterno Espírito Criador de todas as coisas, Deus, razão pela qual não deve ser objeto de experiências imponderáveis, porque estas terminarão em desastre genético irreversível. É preciso que, dentro do mais rigoroso critério de justiça e moral, com vistas para a solução dos problemas sociais resultantes da prolificação humana desordenada, sejam instituídos órgãos que, por vias científicas naturais, planejem e executem programas de controle populacional e de melhoramento biológico do homem. É preciso que o homem
conquiste outros mundos do universo e ali encontre lugares adequados para suas futuras emigrações e novas fontes de energia e subsistência. Mas antes deve conquistar seu próprio mundo, desvendando-lhe os enigmas que ainda existem na terra, no ar e no mar, conservando-lhe os elementos naturais de vital importância, defendendo-o da sutil pirataria do exterior e curando-lhe as imperfeições humanas, do corpo, do espírito e da mente. É preciso que, atendidas estas exortações, a humanidade esteja preparada para o período de extraordinários acontecimentos de que a Terra será palco dentro de pouco tempo. Os grandes eventos serão prenunciados por estranhas manifestações telúricas e sinais celestes de magnífico esplendor e inquietante beleza. Mestres da suma sabedoria tornarão a vir à Terra, renovarão ensinamentos maravilhosos e ajudarão a estabelecer nova sociedade política. Renascerá o paraíso terrestre, pleno de luz e amor. Então, através de meios e energias ora sequer supostos, o homem conhecerá os côncavo-convexos dimensionais da Terra, viajará às profundezas do universo e não sentirá as canseiras do tempo. E, como sublime conquista da capacidade criadora humana, será posta em ação a máquina do poder absoluto, engenho que, entre muitos outros prodígios, dará à humanidade a visão mais feliz e assombrosa de toda a sua existência, de toda a sua história. A ressurreição dos mortos na faixa dos 4x. Advertências de Kabbalah, mensageiro do mundo de Agali, para todos os povos da terra. Após isto, ela continuou com a mão esquerda sobre o peito e sem maiores preâmbulos. E aqui gostaria de fazer uma consideração que é muito pessoal e talvez de interesse para os senhores ufólogos atentos, inteligentes e experientes que são. Eu completo dizendo da forma como ela se despediu, para depois eu fazer a minha consideração pessoal. Sem mais nem menos, então, ela disse, agora me informou telepaticamente, os nossos mundos estão interligados por uma ponte de 46 pilares e pelos nossos filhos, Mada e Madana. Eu não tive tempo de pensar, de sugerir perguntas, porque ela postou-se, ergueu a mão, assim como inicialmente entrou naquele recinto, e sem mais nem menos, paz e amor. E saiu pela porta, não me dando as costas, saiu assim de costas. A porta se fez por aquele mesmo processo, fechou-se pelo mesmo processo, e eu me encontrei só. A minha experiência foi um tanto dolorosa, e mesmo muitas vezes, rememorando o incidente, eu confesso aos senhores que tenho chorado e tenho sentido muito aflito pelo fato de, após aquele acontecimento, que para mim foi de extraordinária importância, pelo fato da relação sexual, da união que houve com aquela mulher, saiu, despediu-se, paz e amor, não houve assim a menor demonstração de sensibilidade, de afeto, de amor, de sentimento, que é muito normal, por mais falhas que o homem humano possua, ao se despedir de uma mulher com quem teve amor, com quem teve relações sexuais e de quem teve a promessa de filhos, eu entendo que devia haver um tratamento mais afetivo,
uma palavra de consolo, de espera, de aguardo. Mas isto não houve. E me fez muito infeliz. E muito infeliz, inclusive, porque, apesar da experiência, eu não tinha com quem trocar confidências, com quem contar da minha mágoa, contar do meu sentimento, nem mesmo a minha própria esposa. Eu não contei e não manifestei tais sentimentos para não machucá-la, para não feri-la. Aos meus filhos também não, porque falar a eles seria como falar à minha mulher. Então esta é a nota muito particular, muito pessoal, que eu faço questão que os senhores, com a experiência que têm, com a visão que têm do fato ufológico, anotem e guardem este meu sentimento. Eu entendia que pelo que ocorreu, Kabbalah devia ter se despedido, aquela mulher, aquela pequena, grande mulher, devia ter se despedido de outra forma. Mas não o fez. Kabbalah saiu. Eu, apesar da curta duração de tempo com aquela mulher, tal fascínio ela exerceu sobre mim, que quando ela saiu eu me senti triste, sozinho, mesmo pela maneira também como se despediu, que eu já falei. A sala escureceu novamente. As luzes se apagaram pela forma qual eu não sei, e aquelas criaturas, presumo que deviam ser as mesmas, que antes me haviam abordado naquele outro recinto, a mim me parece que era outro recinto, aquele não podia ser, porque de lá eu saí, né? Entraram e me pegaram assim, grunhiram, entre eles, deviam ser 2, 3, me pegaram pelas calças assim, e me puxaram, me conduziram. Senti que passei por uma abertura, porque eu já conhecia o recinto e sabia que tamanho o mesmo tinha. Então devia estar naquele anterior. Ali me puxaram para baixo, grunhindo aquela linguagem ininteligível para mim. Eu entendi que devia deitar-me. Deitei-me. As salas escuras, como estava anteriormente, e eles se retiraram. Não houve nenhum outro incidente. Eu fiquei deitado e o frio começou novamente, mas eu não cheguei a sentir os mesmos sofrimentos que eu havia sentido antes. Senti que a sala estava voltando a uma temperatura novamente baixa, mas eu não cheguei a sofrimento nenhum, como antes. E ali também apaguei, se esse é o termo correto para dizer que eu não me lembro o que aconteceu. E voltei a dar novamente acordo de mim no outro dia, mais ou menos às 6 horas da manhã. O sol estava querendo apontar, não tinha apontado, já era 15 de dezembro. Era um dia bonito de céu azul, muitos passarinhos cantando ao redor. Eu me vi deitado no meio de um matinho, uma capoeirada, um mato maior, assim, só mais ou menos um espaço como menor que este recinto. Era de capoeira baixa, que lá nós denominamos vassourinha. É uma vegetação que cresce em lugar depois de alguém fazer uma roça, né? Então lá havia isso. E à direita havia um morro alto, me lembro da presença de uma palmeira, árvores características da região, mas mato alto. E muito ruído de veículos, veículos pequenos, veículos grandes, caminhões, que a gente reconhece. Assim eu volvi os olhos à frente de onde estava deitado e vi que não me encontrava a muita distância de uma rodovia de bastante tráfego, apesar da hora, porque lá aquela rodovia realmente é de muito tráfego, tanto de noite, domingo, é uma rodovia de muita movimentação. Aí eu olhei o relógio, marcava as 10h05. Olhei, estava parado, que por acaso este mesmo. Até que ele resistir, não comprarei outro não. Será sempre esse o meu relógio, lembrança também daquele incidente. O relógio marcava as 10h05, mas como o sol normalmente levanta às 6 horas, é a hora que eu dou como a hora do meu acordo naquele local. Novamente senti que eu estava com as pernas principalmente, nem tanto os braços, assim muito entorpecidos. Lá no sul nós costumamos dizer enformigados. Mas eu sentei, relembrei o incidente, rememorei a mensagem
que achei estranho para quem como eu, que não tem boa memória, ela saiu assim, como eu entendi que me tinha sido passada mesmo, dentro daquele objeto. E tratei de me movimentar para ir para casa. Pensei, puxa, mas o que meus familiares terão pensado de mim? Porque não é de hábito, eu sou um indivíduo até hoje. De noite eu não saio, a não ser que haja necessidade, viu? Senão eu sou muito caseiro. E quando eu pude me movimentar, me coloquei de pé e fui até onde que havia aquela rodovia, porque não estava vendo carro nenhum. Ali mas não reconheci o local, se bem que o local me era conhecido, mas eu não reconheci naquela hora. É um trecho da BR-282 que foi cavado assim entre rochas. Então, de um lado tem um morro alto, é mato, e na parte em que eu me encontrava, não é uma elevação, dá uns 5, 6 metros assim, mas é pura rocha, né? Mas é de um acesso muito difícil o acesso. Aí eu caminhei mais um pouco, pois aquele mato, aquela vegetação arbustiva era baixinha. Eu fui assim para vislumbrar algo mais e vi, a mais ou menos uns 1000 metros dali, uma construção com um letreiro bem grande, Ediba. Aí eu reconheci, aí me localizei onde me encontrava, porque a Ediba é uma firma de venda de carros, de caminhões, que se encontra à margem da rodovia, e não muito longe do trevo que dá o acesso para a minha cidade, Chapecó. Ali eu tratei de me movimentar e recordei todo o incidente que houve. Fiz uma porção de conjecturas a respeito do que iria acontecer, mas eu vou descer por onde? Fui para um lado, Peral a Pique, a estrada cortada na Rocha Viva. Do outro lado, eu já conhecia a estrada, então era muito longe. Mas procurei um jeito e desci com dificuldades pelo começo daquela elevação, no começo em direção a Chapecó. Aí fui ao asfalto, mas aquela hora já eram umas 8 e tanto da manhã. O sol já estava alto. E eu não tinha condições. E a proporção que iam decorrendo aqueles minutos ou aquele tempo, eu ia me afligindo e estava assim num estado psíquico lastimável. Eu não me conformava com o que tinha acontecido e assim por diante. Aí quando que eu desci até no asfalto, passou um conhecido meu e reconhecendo-me, inclusive tinha havido há pouco tempo antes, naquele mesmo local, coincidentemente, um filho dele voltando de uma manhã de um baile. Houve um acidente, ele bateu com um carro novo no peral de pedra e morreu. E eu que passei logo a seguir, porque eu fazia um programa de rádio numa cidade vizinha, eu fui o primeiro a chegar. Mas ele já estava morto quando cheguei. Só depois, eu na ida, passei na casa daquela família, eu conheci o moço e comuniquei a ocorrência. Então, esse senhor, que é da família Toso, ele passou de automóvel e me vendo, ele fez menção como quem queria parar para me oferecer carona. Eu não me sentia em condições, não tinha condições, eu não queria falar com ninguém quanto ao incidente. Aí eu fiz que ele fosse, acho que ele estranhou, porque eu estava sem chapéu, estava só com uma camisa de flanela amarela, e eu segui. Mas quando passei pela Ediba, que ficava dali mais ou menos a uns 1000 metros, eu senti necessidade de ir até a Ediba e pedi o telefone para telefonar em casa, para saber, para dizer que eu não encontrava ali, não sei se estava a minha procura ou não. E aí eu fiquei sabendo, então, por palavras de uma nora minha, que aí havia uma verdadeira multidão em casa. E minha mãe, inclusive, que é uma senhora já de certa idade, teve diversos desmaios, quase morreu, a coitada. Eu telefonei para casa. E depois, seguindo a pé, eu fui até mais uns 1000 metros à frente, tem o trevo. Aí eu pensei, mas não tenho condições de pedir carona, ninguém queria me perguntar, e não tinha condições de fazer. Após haver telefonado para
para casa, eu retomei a 282 a pé e dirigi-me até o trevo de acesso à cidade de Chapecó, que dista da Idiba mais ou menos 1 quilômetro. Fiz aquele percurso num deplorável estado psicológico, porque a cada instante que passava, mais eu me compenetrava da importância, da gravidade do incidente porque eu acabava de passar. E já mesmo tinha recebido a informação via telefone de que em casa havia um verdadeiro pandemônio, uma angústia total, minha mãe passando mal, minha filha passando mal. E aí eu fui me desesperando, e grande era o desespero, maior era o choro. Passei pelo posto onde tem pessoas conhecidas, fiz questão que não me vissem, fiz questão que não me carregassem, e eu me havia decidido ir embora sozinho, por mais que distasse ali uns 10, 11 quilômetros, porque teria tempo suficiente para me recompor psicologicamente. Esse era foi o meu objetivo daquela hora. Mas ao passar um pouco do trevo, daquele posto de gasolina, coincidentemente, passa um carro por mim, com a inscrição da Telesc, que é Telecomunicações de Santa Catarina, e passou por mim e parou lá adiante uns 50 metros, pois ia meio corrido, e vi que desembarca do mesmo carro o meu filho mais velho. Aí ele já sabia, porque tinha sido alertado também via telefone, que se encontrava numa cidade do interior de Santa Catarina, a uns 60 quilômetros dali. Ele trabalhava no interior, e minha nora, então, a esposa dele, havia telefonado depois de exaustivas buscas, porque não sabiam em que cidade se encontrava, não sabiam em que hotel estava, até que o localizaram, então, e comunicou a ele, então, da minha desaparição e de tudo o que estava acontecendo de triste lá em casa. Aí o meu filho, muito surpreendido, desceu e se dirigiu até onde me encontrava. Eu não pude falar com ele porque estava num pranto incontrolável. Aí ele me fez embarcar no carro, então, e passamos então no local onde eu tinha o carro, que se encontrava fechado. Eu não me lembro se eu fechei o carro, se alguém fechou, mas enfim, o carro estava fechado. Aí eu deixei a chave que eu tinha no bolso, e que posteriormente também verificou-se que estava imantada. 52 dias depois a chave do carro ainda tinha imantação. Aí outra pessoa da família levou o carro e eu segui. Quando me levaram para o hospital, o médico me fez perguntas, o que tinha acontecido. Eu não tinha condições de falar assim com clareza, e achei também que era uma coisa incrível, inacreditável, que eu estaria falando algo absurdo, dizer para o médico, foi isso que me aconteceu. Eu disse que não sabia, simplesmente isso. Aí o médico me manteve lá no hospital talvez uma meia hora, me aplicou uns sedativos, e depois o filho, um genro, veio e me apanhou e me levou para casa. Quando cheguei em casa, então, eu já estava sob os efeitos daqueles remédios, daqueles sedativos. Eu estava pelo menos tranquilo, já não estava chorando. Aí a família me abraçou, os filhos, as filhas, os netos, meu pai, minha mãe. E havia mais de 100 pessoas lá em casa. Acho que se eu não tivesse estado sob o efeito de droga, ao ver aquela enormidade de pessoas, aí eu teria chegado ao cúmulo do desespero, evidentemente. Mas aí